A Speed Burger começou quando eu achei que eu já não tinha mais saída, que nada ia dar certo. Em 2015, eu trabalhava ainda em algumas empresas, mas eu sempre tive a vontade, aquela coisa de ter algo meu, sabe? De poder fazer com as minhas próprias mãos, de tomar as decisões. E como eu sempre trabalhei na área comercial e com gestão, aquilo cada dia parecia que aflorava mais dentro de mim. E aquilo foi movendo, e eu passei por uma situação muito difícil. Eu literalmente cheguei ao fundo do poço. Perdi o meu emprego, passei por alguns problemas de vida e cheguei ao ponto de literalmente ficar sem nada. Não ter onde dormir, não ter o que comer. Eu dormia num colchão no canto do quarto. As roupas ficavam amontoadas em cima de uma mala. E ali toda noite eu pensava, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha situação de vida. E eu olhava para trás, eu lembrava que eu tinha tido muita coisa, eu tinha tido uma vida boa, eu tinha carro, eu tinha casa, tinha tudo, e eu perdi tudo. Aquilo tudo gerou uma carcaça em mim, uma carapaça de proteção mesmo, para as dificuldades que eu poderia ter futuramente. E eu comecei a sonhar em ter algo. Eu pensei, eu já fiz tanto por tanta gente, por tantas empresas, por tanto tempo. Agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa por mim. E a Speed Burger, ela tinha nascido de uma ideia que um amigo meu, ele abriu uma lanchonete. E começou a trabalhar com essa onda do delivery e tal. E eu pensei, putz, eu vou fazer isso também. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de mexer com isso. Alguns amigos já falavam que eu tinha um certo talento, que era legal, que era gostoso. E saiu, mas eu ainda não conseguia me incluir dentro disso. Eu não conseguia me enxergar fazendo só isso, até pelas questões financeiras. Eu tinha uma família, tinha uma estrutura para manter. E eu acabei, então, adiando por mais um pouquinho. Depois de toda essa situação que eu passei, eu resolvi que estava na hora de eu tentar. E aí, por uma movimentação divina assim mesmo, Deus foi e colocou um amigo, um padrinho, que me deu uma oportunidade, que foi trabalhar com os produtos da Speed Burger. A gente começou bem pequenininho, nessa época eu trabalhava ainda. Eu estava numa agência de trade marketing lá na Zona Sul, aqui de São Paulo, e eu ia todo dia e voltava aquela loucura cedo, mas já não tinha mais aquela paixão. Mesmo assim eu fazia tudo com excelência. E quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a fazer as duas coisas em paralelo. Eu ia para o escritório, chegava às 8 horas da manhã, lá abria às 9, eu sempre chegava um pouquinho antes para organizar algumas coisas. Só que eu já ia com o carro e eu comecei a levar algumas pequenas amostras, dos pães para poder apresentar ao pessoal ali da região. Não tinha nenhum cliente, eu estava só na expectativa e na tentativa. Trabalhava durante todo o período, dava o horário do almoço, eu não almoçava. Eu pegava, saía, tirava o crachá da empresa e eu ia para a rua. Pegava as amostras e visitava as lanchonetes ali da região, as hamburguerias e tal. Ia conversando com o pessoal, explicando. E muitas das vezes pediam um cartão para deixar e eu não tinha cartão. Aí eu tinha que anotar num pedacinho de guardanapo e deixar. E aí na primeira semana não deu em nada. Só, vou ver, eu vou pensar, vamos ver o que vai dar para fazer e tal. Já tenho fornecedor, o pessoal traz aqui para mim. E eu falei, não, mas eu trago também, eu te passei isso toda semana, a gente vai atendendo. E aí eu consegui fechar o primeiro cliente. Era bem pequenininho, era um rapaz que ele tinha uma vanzinha de cachorro quente e hambúrguer na esquina da avenida. E como ele tinha um movimento legal na hora do almoço, o pessoal saía, parava ali. Por ir almoçar lá, eu olhei para ele assim e pensei, putz, eu vou oferecer para esse cara também. Não custa nada, já levei tanto não. E aí eu conversei com ele, por coincidência estava tendo uma dificuldade para encontrar pão naquele dia. Eu tinha alguns pães no carro de amostra, eu peguei e dei para ele fazer, ele gostou do pão e no dia seguinte ele me ligou. Ele falou, você vai entregar para mim? Eu não pego muito, mas a gente pode começar a fazer alguma coisa.
aquilo me deu uma alegria tão grande, parecia que eu tinha acabado de ganhar R$ 1 milhão, assim, uma coisa surreal. Porque eu tava vendo que aquilo que eu tava sonhando tava começando a se realizar. E eu comecei a levar. E eu comecei a repetir nos dias seguintes a mesma coisa. Comecei a repetir a mesma coisa, dava o horário do almoço, eu saía, ia nos locais, fazia uma captação, oferecia, falava, aí virou outro. Quando menos pensou, eu já estava com 4 clientes, que era pouquíssima coisa, assim, não pagava nem o custo da gasolina, de fato, para ir lá. Só que me deu numa noite, eu estava em casa pensando, me deu um surto de loucura mesmo, de insanidade. Eu pensei, cara, se eu não acreditar nisso, se eu não me entregar por completo, eu não vou conseguir desenvolver. Eu não vou conseguir ficar dividido entre duas coisas. E chega um momento na vida da gente que a gente tem que tomar uma decisão. Tem que fazer uma escolha. E eu lembro que eu falei com a minha esposa, ela até ficou assustada na hora. Eu falei, eu vou pedir demissão. Eu vou sair fora do meu emprego e eu vou começar a investir meu tempo nisso. Porque agora não está dando nada, mas eu sei que pode crescer. E ela ficou assustada e de repente a gente foi se acalmando. E eu decidi que ia fazer aquilo. No dia seguinte eu cheguei no escritório, chamei a minha gerente para conversar e eu falei para ela, olha, eu preciso falar com você urgente. A gente entrou na sala de reunião e eu lembro que ela olhava para mim assim com um olhar meio tipo, o que tá acontecendo? E eu falei para ela, eu vou começar a empreender um negócio que eu vou ganhar 4, 5 vezes mais do que eu ganho aqui. E eu tinha um bom cargo lá, tinha uma boa posição. E ela falou, como assim? Mas você acabou de fazer um monte de coisa aqui, você acabou de ajeitar a casa, as coisas estavam bagunçadas, você veio, botou um negócio para rodar e agora você já vai embora. Eu falei, não é só pelo dinheiro. Tem algo maior por trás disso. É um sonho que eu tenho há muito tempo, é uma paixão que eu estou buscando há muito tempo. E agora eu sinto que chegou a minha hora. E eu lembro que quando eu saí do escritório naquele dia, eu parei na frente do escritório, eu desci, eu pedi demissão, assinei tudo. E eu parei bem na frente e olhei para trás assim. E eu pensei, cara, aqui vai iniciar um novo ciclo e eu vou estar encerrando esse. E eu lembro que eu falei com Deus, agora eu estou nas tuas mãos. Vai ser o que o Senhor quiser, vamos trabalhar. Respirei fundo, dali mesmo eu não voltei para casa, já comecei a fazer rota pela região, visitar outros lugares. E aí a gente começou, fomos todos os dias para a rua. Eu lembro que eu acordava de manhã cedo, entrava na internet, pesquisava hamburguerias, lanchonetes, tudo que tinha na região onde eu morava. Meio que fazia um roteiro pelo GPS mesmo, buscando ver os locais onde eu podia passar. E à tarde a gente pegava com o nosso carro mesmo, era um carro de passeio simples, né? A gente não tinha nenhuma ferramenta assim muito sofisticada para isso, um carro próprio para isso. A gente pegava o carro de passeio, eu e minha esposa, a gente ia junto, botava as amostras na mala do carro e íamos com a cara e a coragem. E aí começaram os nãos, né? A gente teve uma semana que foi muito difícil, que eu não consegui fechar com ninguém. Ninguém, literalmente. A gente levou muito não na cara. E eu lembro que teve um dia que foi absurdo. A gente saiu, não conseguiu. Tinha gente que nem queria atender. E aí eu tava muito decepcionado, sabe? Aquela revolta. Meu, eu tô me dedicando, eu tô me esforçando. E por que não tá acontecendo? O que eu tenho que fazer mais? A minha esposa falou para me acalmar, pra gente ter um pouco de paciência que as coisas iam melhorar. E aí eu fui para casa, dormi, no outro dia continuei tentando. E eu acho que um dos grandes segredos que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje foi justamente não ter desistido no momento de maior dificuldade. Porque é nessa hora que você começa a se questionar. Eu lembro que eu passava noites em claro, sem conseguir dormir, e pensando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, será que eu desisto? E por algumas vezes eu disse, até no momento de instabilidade, eu falei, não, eu não quero mais, eu vou encerrar com tudo, eu vou parar, eu vou avisar as pessoas que eu não vou fazer mais. Só que passava 2, 3 minutos,
parecia que reacendia aquela brasazinha de novo dentro de mim, a paixão voltava a brilhar nos meus olhos e eu falava, não, eu vou continuar. 1 mês e meio começou a vir uma onda muito grande, muito legal. Começaram a aparecer pessoas nos procurando por indicação das poucas pessoas que a gente já tinha que atendia. E aí a coisa começou a tomar uma forma, foi crescendo. As coisas foram começando a crescer ao ponto que o carrinho pequeno não estava dando mais. Um cliente indicando para o outro, E aí a gente se organizou, juntou umas poucas economias que a gente tinha. Eu lembro que nessa época a minha esposa ela foi demitida, né, da empresa, ela saiu da empresa, eles estavam reduzindo o quadro e eu tinha um pouco de dinheiro guardado, ela pegou a rescisão dela, a gente juntou e decidimos comprar um carro próprio para aquilo. Então eu comecei a entender que não era só oferecer os produtos, não era só vender. O propósito do meu negócio, ele ia muito mais além disso. Eu comecei a receber de vez em quando, nos finais de semana, mensagens de alguns clientes mandando fotos com a família, compartilhando algum momento de lazer, num sítio com a família. E a gente meio que vai virando uma família de verdade, né? Hoje eu não tenho só clientes, hoje eu tenho amigos. Então a gente compartilha ideias, a gente conversa bastante. E eu comecei a receber isso e eu vi que estava dando certo. O cara estava tendo mais tempo, ele estava tendo mais qualidade de vida. E eu entendi que o propósito do meu negócio não era levar um produto, e sim ajudar essas pessoas a se desenvolverem de tal forma que elas pudessem ter mais qualidade de vida. Então a gente veio trabalhando e vem trabalhando forte para isso. E todo dia eu penso em uma nova solução, em um novo produto, em uma nova forma de agregar o valor para o meu cliente e fazer com que ele tenha mais tempo para viver, para compartilhar momentos e para que ele possa se desenvolver como negócio também. Eu trago muito um lema que aqui pra gente, e quando eu falo a gente, por mais que eu seja uma empresa ainda pequena, mas eu me visualizo como algo grande. Eu já enxergo uma estrutura grande. Lá na frente eu consigo enxergar onde nós vamos chegar. E quando eu falo a gente, eu sempre menciono como um plural, é porque eu sei que a estrutura vai ser grande. Eu estou trabalhando para isso todos os dias. Mas o nosso lema é valorizar cada pessoa. Seja um cliente pequeno, médio e o grande. A gente atende todos eles com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com a mesma atenção, e eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem que ter num negócio. Não é só o dinheiro, não é só faturar. O dinheiro é consequência de um bom atendimento, de um propósito. O dinheiro é a consequência do propósito. Então, hoje o meu propósito é ajudar a desenvolver as vidas das pessoas, ajudar as pessoas a crescer como ser humano, a crescer como empresário e a ter uma qualidade de vida melhor. O meu propósito, entender o meu objetivo e trabalhar por isso foi fundamental para chegar até onde eu cheguei. Eu saí do início, do zero, de uma perspectiva de praticamente nada para um faturamento de R$1 milhão. E é só o começo. Ainda vai vir muito mais pela frente.